Novembro de 41, arredores de Moscou. O termômetro despencou para 45 graus abaixo de zero. Não é uma metáfora, é uma sentença. No interior da torre, escuridão e metal. A blindagem de 45 milímetros barra o frio lá fora, mas o próprio aço se torna uma ameaça. Ele transmite a temperatura melhor do que qualquer condutor. Tocá-lo com as mãos nuas significa deixar a pele grudada no metal. Não é força de expressão, é literal. 4 homens: o comandante, o motorista mecânico, o municiador e o operador de rádio. O terceiro dia de marcha ficou para trás. O corpo já não dói mais. Ele simplesmente parou de enviar sinais. Isso é pior do que a dor. O comandante, um primeiro-tenente, cujo sobrenome não foi preservado nos arquivos, está posicionado na torre, observando pela mira. Lá fora, a floresta. Pinheiros mergulhados na neve até a cintura. A estrada florestal segue para o oeste e desaparece na bruma branca. Em algum lugar por ali está uma coluna da Wehrmacht. Quando ela aparecerá, ninguém sabe. Pode ser em 1 hora, pode ser em 6. A ordem chegou na noite anterior. Uma voz rouca pelo rádio. Fragmentos de palavras perdidos entre os estalos das interferências. Segurem a estrada. A coluna passará ao amanhecer. Não deixem passar. E foi só. Sem detalhes. Sem reforços. Um tanque. Uma estrada de floresta. Uma tripulação no limite da resistência física. Uma emboscada não é heroísmo. É espera. Uma espera longa, extenuante e estúpida, dentro de uma caixa de ferro congelada, onde não se pode ficar de pé, não se pode alongar, não se pode fazer barulho. Não se pode sequer tossir além da conta. Porque, no ar gélido, o som se propaga longe, muito longe. O municiador, soldado Semyon Kovalyov, 22 anos, da região de Tula, está sentado junto à culatra do canhão, olhando para o nada. Os projéteis no compartimento já não estão apenas frios, estão gelados. Tocá-los sem luvas é impossível. Colocá-los na culatra com luvas é desconfortável, lento. Kovalyov escolheu a velocidade. Seus dedos perderam a sensibilidade há 3 horas. Ele mexe os dedos, de novo e de novo, mecanicamente, não para se aquecer. Aquecer-se já é impossível. Apenas para conferir se eles ainda respondem. Movem-se. Isso é bom. É a única coisa que importa agora. O T-34 está em uma posição de tiro escavada na noite anterior. O veículo foi colocado nela de ré, para que, em caso de necessidade, não precisasse manobrar para sair. Galhos de pinheiros cortados foram jogados sobre a torre. Do ar e da estrada, parece apenas um monte de neve no acostamento. Nenhum movimento, nenhuma fumaça. Lá fora, 45 abaixo de zero. Dentro, 27 abaixo. Não é calor, mas é a diferença que, por enquanto, mantém esses homens vivos. O frio trabalhava metodicamente. Primeiro, perdia-se a sensibilidade das pernas. Depois, os dedos das mãos. Em seguida, o rosto ficava tão dormente que as palavras viravam resmungos. A bochecha direita de Kovalyov já não sentia o frio há muito tempo. E isso era um mau sinal. O comandante olhou para ele em certo momento e disse seco: "Esfregue isso." Kovalyov esfregou, com a palma da mão. Após alguns segundos, a pele começou a arder. Isso é bom. Pele que arde é pele viva. A temperatura naquela região caía a cada dia. Não gradualmente, mas de forma brusca. Na noite de 26 de novembro, o termômetro nos quartéis generais das divisões atingiu uma marca que os meteorologistas não haviam previsto nos cálculos. Documentos alemães capturados mais tarde registrariam isso como condições climáticas extremas, não previstas no planejamento da operação. Os relatórios soviéticos do mesmo dia são mais curtos. O frio aumenta, as perdas por congelamento superam as de combate.
Não é coincidência. É uma falha sistêmica na logística do inimigo. O comandante não conhecia essas estatísticas. Ele sabia de outra coisa. Seus homens estavam no limite. Terceiro dia sem sono decente. A ração foi cortada pela metade anteontem. Nas garrafas térmicas, restos de um chá semigelado, que já não aquecia, apenas enchia o estômago com líquido. Comandante, disse o motorista mecânico em voz baixa, mantendo o motor em marcha lenta, consumo normal, tanques em 3/4. Positivo. Troca curta de palavras. Nenhuma palavra desnecessária. O diesel V2 funcionava. Baixo, constante. 700 cavalos de potência em marcha lenta. Não é um rugido, é um zumbido quase inaudível. Mas esse zumbido significava vida. Enquanto o motor funciona, o óleo não congela. Enquanto o óleo não congela, a máquina está operacional. Enquanto a máquina está operacional, 4 homens têm a chance de chegar vivos amanhã. Desligar o motor a 30 abaixo de zero é o mesmo que assinar uma sentença de morte. Em poucas horas, o óleo se transformaria em uma massa viscosa que não circula. O motor de arranque não conseguiria girar o virabrequim. O veículo se tornaria um alvo imóvel de 26 toneladas. Isso não podia acontecer. O comandante encostou o rosto na mira novamente. A estrada está vazia. A floresta se cala. Apenas o vento sopra a neve rasteira entre as árvores. Baixa, rastejando como fumaça. Em algum lugar além do horizonte, Moscou. 70 quilômetros. É um número que não entra na cabeça quando se está sentado em uma torre congelada, olhando para uma estrada vazia. 70 quilômetros. Isso já não é o fronte. Isso já é a capital. Kovalyov mexeu os dedos novamente. Conferiu de novo. Certificou-se mais uma vez. Movem-se. A floresta permanecia em silêncio. A coluna ainda não havia chegado, mas ela viria. O comandante tinha certeza disso. Os alemães avançavam rumo a Moscou há meses. Eles não paravam. Não podiam se dar ao luxo de parar. Foram longe demais. Gastaram demais. A coluna viria. E então o frio deixaria de ser o inimigo principal. Então o trabalho começaria. O diesel não parava. Era a lei. Não um regulamento, não uma instrução. A lei da sobrevivência, gravada pela experiência do primeiro inverno no metal e no osso. A 30 abaixo de zero, um motor a gasolina morre em poucas horas. O óleo engrossa, o carburador falha, as velas de ignição se cobrem de gelo por dentro. Os projetistas alemães conceberam suas máquinas para o clima europeu. Eles não incluíram 45 negativos nos cálculos. Os engenheiros soviéticos incluíram. O diesel V2 foi projetado com uma margem que parecia excessiva em tempos de paz. Ele funcionava com uma mistura que não virava gel sob frio extremo. Ele permitia longos períodos em marcha lenta, sem superaquecer e sem queda crítica na pressão do óleo. Foi criado para condições que nos quartéis da Wehrmacht chamavam de impróprias para a condução de operações de combate. O motorista mecânico Grigori Karchenko mantinha as rotações constantes. Era um trabalho que exigia atenção contínua. Pouca rotação. O motor começa a oscilar, as rotações caem, o óleo não circula totalmente. Muita rotação. O consumo de combustível sobe e, o mais importante, o ruído aumenta. No frio, o som do diesel se propagava longe. Karchenko encontrou o ponto ideal. Estabilizou ali. Não se movia daquela posição há 8 horas. Karchenko, disse o comandante baixo. Na escuta. Mantendo as rotações? Mantendo. Estável. Pressão do óleo? Karchenko lançou um olhar para o manômetro. 4. Normal. Positivo. Fim de conversa. Mais palavras não eram necessárias. O ronco do motor preenchia todo o espaço interno do veículo. Não pressionava, não incomodava. Tornou-se o som de fundo que diferenciava um tanque vivo de um morto. Enquanto ele existisse, tudo estava em ordem. Enquanto ele existisse,
4 homens tinham batimentos cardíacos. Kovalyov percebeu isso nas primeiras horas da emboscada. O diesel funcionava. Significava que o óleo estava quente. Significava que, ao comando de avançar, a máquina iria e não ficaria travada. Não era uma abstração. Era um fato físico do qual tudo dependia. O calor do motor subia pela antepara para o compartimento de combate. Não era muito. O suficiente para que a temperatura interna se mantivesse entre 15 e 18 negativos. Lá fora, 45 negativos. Uma diferença de 30 graus. Não é conforto, mas é a diferença que separava o estado operacional de um congelamento de 3º grau. Kovalyov estava sentado junto à culatra e sentia o calor da antepara chegar ao seu ombro esquerdo. O direito permanecia frio. Ele mudou de posição várias vezes, tentando equilibrar a temperatura do corpo. Não adiantou. Por fim, aceitou aquilo como um fato e parou de se mexer. O movimento é o inimigo da emboscada. Qualquer movimento desnecessário é um rangido de metal, um farfalhar de roupa, um impacto acidental do cotovelo contra o compartimento de munição. No frio, a acústica muda. Os sons viajam mais longe. As patrulhas de reconhecimento alemãs, se estivessem à frente da coluna, poderiam detectar a fonte do ruído a centenas de metros. O comandante sabia disso. A tripulação sabia disso. O silêncio tornou-se disciplina. Karchenko colocou o pé no pedal do acelerador com a precisão de um cirurgião segurando um bisturi. 8 horas. Sem descanso. As costas estavam travadas há muito tempo. Ele não reagia a isso. Reagir significava se mexer. Mexer-se significava arriscar. Dentro do tanque estava escuro. Algumas luzes do painel davam um mínimo de iluminação, o suficiente para ver os manómetros e indicadores de nível. O comandante estava na torre com a mira. Ali era um pouco mais claro, mais frio e solitário. A torre era o lugar onde o vento mais castigava a máquina. A escotilha estava bem ajustada, mas não era hermética. Uma corrente de ar passava pelo anel da torre, fina como uma lâmina. Durante as 8 horas de espera, o comandante não se afastou da mira por mais de 2 minutos. Era uma regra que ele impôs a si mesmo. A coluna poderia aparecer a qualquer momento. Se ela surgisse e ninguém a visse a tempo, a emboscada estaria arruinada. Se a emboscada estivesse arruinada, 4 homens estariam mortos e a estrada estaria aberta. Ele olhava pela mira e via a estrada florestal. Neve, árvores, neve rasteira. O T-34 era um organismo vivo. Isso não é uma metáfora, é um fato de engenharia. O diesel gerava calor. O calor gerava pressão de óleo. A pressão de óleo mantinha o sistema operacional. A máquina respirava pelos canos de escape, lançando finos jatos de vapor no ar gelado. O comandante sabia que isso era um risco. O vapor é visível. Ele aceitou isso como inevitável. A alternativa, desligar o motor, era pior. A 40 negativos, sem o motor funcionando, o óleo no sistema começava a mudar de consistência na primeira hora. Em 3 ou 4 horas, atingia uma viscosidade tal que a bomba de óleo já não conseguia fazê-lo circular. Dar partida no diesel depois disso sem pré-aquecimento era praticamente impossível. O motor de arranque padrão não giraria o virabrequim congelado. Havia outros métodos, mas exigiam tempo. E tempo é algo que não existe no combate. Karchenko sabia disso na ponta dos dedos. Não por teoria, mas pela prática. Ele vira várias vezes no inverno passado tanques pararem no momento errado. Vira o que acontecia com eles depois. Por isso, mantinha as rotações. 8 horas, sem se mexer. Karchenko, disse Kovalyov baixo. Está acordado? Sim. Como está a perna? A esquerda está dormente. Tudo bem. Mexa os dedos. Pausa. Estão mexendo. Bom, essa conversa curta não quebrou a disciplina do silêncio. Falavam em voz baixa, quase sem mover os lábios.
como pessoas que aprenderam há muito tempo a se comunicar em condições onde um som extra custa a vida. Os tanques mantinham 3/4 da capacidade. Isso era o suficiente para vários dias em marcha lenta, ou para um combate completo com marcha. O cálculo do comandante era simples. Se a coluna não aparecesse até a manhã do dia seguinte, ainda haveria combustível suficiente para recuar às posições iniciais e receber uma nova ordem. Mas a coluna deveria aparecer. Os alemães avançavam para Moscou por várias estradas. Aquela estrada florestal era o caminho mais curto através de um trecho específico da mata. O quartel-general da divisão registrara o movimento da coluna 12 horas atrás. Batedores a viram em marcha. Desde então, passara tempo demais. Ou a coluna estava parada em algum lugar da estrada por problemas técnicos, ou já estava perto. O comandante sabia o que isso significava. Ele encostou o rosto na mira novamente. Estrada, neve, árvores. O diesel zumbia, constante, confiável, sem falhas. Karchenko segurava o pedal. Kovalyov mexia os dedos. O silêncio era tanto que se podia ouvir o metal da torre estalando com o frio. Estalos baixos, raros, como se alguém batesse cautelosamente na blindagem pelo lado de fora. Isso é normal. O aço se contrai no frio. O comandante ouvira aquele som centenas de vezes. Ele não prestava atenção nisso. Ele olhava para a estrada. E então, em algum lugar na imensidão branca da floresta, longe, quase imperceptível, um clarão brilhou. O clarão sumiu. O comandante não se mexeu. Olhou para o ponto onde a luz brilhara. Floresta, neve, escuridão. Nada. Ele esperou. 1 minuto depois, de novo. Um pouco mais à esquerda, mais fraco. Depois sumiu novamente. Faróis. Os alemães vinham com faróis camuflados. Fendas estreitas nas capas de blackout davam um mínimo de luz. Mas na escuridão absoluta da floresta de inverno, até aquilo era visível. Kovalyov, disse o comandante. Baixo, firme. Na escuta. Para o canhão, sem pressa. Kovalyov já estava se movendo. Lentamente, sem ruídos desnecessários. Ele conhecia sua posição de cor, cada saliência, cada ângulo, cada alavanca. No escuro, de luvas, com os dedos dormentes, ainda assim, de cor. Isso não é habilidade, é memória muscular, gravada por meses de treinamento. Ele se posicionou junto à culatra. Conferiu o compartimento. O primeiro projétil, perfurante, já estava no carregador junto à culatra. Kovalyov colocou a mão na alavanca. Estancou. Lá fora, 45 negativos. O equipamento estava pronto para disparar, e 5 negativos. O equipamento aguentava. A telogreica do tanque, preta, de algodão, acolchoada em xadrez, não era uma roupa de desfile. Era uma ferramenta de sobrevivência. Os canais acolchoados criavam bolsas de ar entre as camadas de tecido. O ar parado é o melhor isolante térmico disponível. A telogreica mantinha a temperatura do corpo onde, sem ela, um homem começaria a perdê-la em 20 minutos sob aquele frio. Kovalyov a usava sobre a túnica e um suéter. 3 camadas. Cada camada, mais uma barreira entre o corpo e o aço. Mas o aço ainda cobrava seu preço. As pernas, esse era o ponto fraco. O piso de metal do compartimento de combate. Abaixo dele, caixas de munição. Abaixo das caixas, o fundo do chassi. Lá fora, 45 negativos. O metal conduzia o frio de baixo para cima com tal eficiência que as solas das botas congelariam no chão em questão de minutos. Exatamente por isso, as Valenque, grossas, de feltro, densamente batidas. Não eram bonitas, mas salvavam os pés do congelamento em condições nas quais uma sola de couro viraria um pedaço de pau em 1 hora. Kovalyov sentia o frio vindo de baixo, sempre,
As valenques seguravam o impacto, mas depois de 8 horas de imobilidade, até o feltro parava de dar conta totalmente. Ele pisava no lugar. Não muito, apenas o suficiente para não fazer barulho. Transferia o peso do calcanhar para a ponta do pé. Esse movimento servia para uma coisa: forçar o sangue para baixo, para os pés. Temporariamente, por alguns minutos. Depois, tinha que fazer de novo. O capacete, de couro, com forro de lã, estava justo. Orelhas cobertas, nuca coberta. Isso importava. 1/3 do calor do corpo escapava pela cabeça. O capacete fechado mantinha o calor lá dentro. Uma cabeça exposta a 45 negativos não é apenas desconfortável. É um problema médico em 20 minutos. O comandante na torre sabia disso melhor que todos. A torre é o lugar mais frio da máquina. O calor do diesel subia, mas chegava ao anel da torre já diluído. O comandante sentava-se no ponto mais alto, mais perto do metal do teto, mais longe da fonte de calor. Seu capacete estava tão justo que as marcas do forro ficavam na pele após várias horas de uso. Ele não o tirou, nem uma vez. A coordenação motora fina era a primeira a ir embora. Cada um dos 4 sabia disso. Os dedos começavam a falhar, não de forma grosseira, não perceptível de imediato. Apenas um pouco mais lentos, um pouco menos precisos. O botão parece maior do que o normal. Não, são os dedos que estão menos sensíveis. O interruptor precisa ser buscado pelo tato por mais tempo. Kovalyov trabalhava com esse fator antecipadamente. Várias vezes por hora, discretamente, sem movimentos bruscos. Ele fechava e abria os punhos dentro das luvas. Não pelo calor, mas pela precisão. Para que quando chegasse a ordem de municiar o canhão, as mãos fizessem o trabalho corretamente. Porque o projétil pesa 6,5 kg. Deixá-lo cair na culatra de forma imprecisa significa um travamento. Corrigir um travamento em combate é perda de tempo. Perda de tempo em uma emboscada é morte. Comandante, disse o operador de rádio baixo. Estou ouvindo um ronco, vindo do oeste. Também ouço. Pausa. Vários veículos. Sim. Silêncio novamente. Detalhes não eram necessários. Cada um na tripulação entendeu a mesma coisa. Eles estão vindo. Kovalyov fez o último gesto de controle. Passou a palma da mão pela culatra do canhão. O metal estava frio. Sempre frio. Mas o canhão estava operacional. Isso era a única coisa que importava. Ele bateu o pé algumas vezes. Baixo, quase sem som. Transferiu o peso. O sangue fluiu para baixo. 8 horas de espera. É muito tempo. O corpo humano não foi feito para 8 horas de imobilidade a 18 negativos por dentro e 45 por fora. Ele resistia. Enviava sinais, cada vez mais altos, cada vez mais insistentes. Kovalyov os recebia e os ignorava. Não porque fosse um herói, mas porque entendia. Não havia alternativa. Não se pode mover, não se pode fazer barulho. Não há onde se aquecer. Apenas esperar. E manter a coordenação motora, e garantir que os dedos se movam. Karchenko, atrás da antipara, quase não dava sinais de vida. O motorista mecânico estava sentado em seu compartimento segurando o pedal. Ele fez um pequeno movimento. Reposicionou a mão na alavanca lateral direita. O braço estava dormente. Mudou a pegada, apenas o suficiente para restaurar a circulação. Nem 1 centímetro a mais. Profissionalismo não é coragem. É o controle do corpo em condições nas quais o corpo quer fazer o oposto. O ronco aumentava. No início era constante, distante, quase imperceptível. Depois, ganhou um ritmo. Vários motores funcionando de forma não sincronizada. O som característico de uma coluna em marcha. Rotações diferentes, momentos diferentes de troca de marcha. Os alemães vinham devagar, com cautela. Eles sentiam a estrada. Sabiam que a neve escondia trilhos e buracos. Eles não sabiam o que a floresta escondia. O comandante olhava pela mira. A estrada continuava vazia.
Luzes, de novo. Mais perto. Já se distinguia duas fontes. O veículo da frente. Provavelmente um blindado de transporte ou um tanque leve. A patrulha de vanguarda vem primeiro. Atrás dela, a coluna principal. Karchenko, baixo. Pronto. Pronto. Uma palavra. O motorista tirou o pé do pedal de marcha lenta e o levou para o acelerador. Os dedos pousaram nas alavancas de comando. O corpo, que passara 8 horas em uma única posição, de repente tornou-se outro, concentrado, tenso como uma mola. Kovalyov colocou as mãos no projétil. Contato. O metal estava frio mesmo através das luvas. Kovalyov, disse o comandante. O primeiro é perfurante. Perfurante na agulha. Projétil nas mãos, peso exato. As mãos não tremeram. A coluna vinha em direção a eles. O veículo de vanguarda saiu da floresta. O comandante o viu pela mira. Primeiro a silhueta, depois os detalhes. Um blindado de transporte de pessoal. Semi-lagarta. Sem a cobertura de lona, na carroceria. Infantaria, amontoada uns contra os outros. O veículo vinha devagar, tateando cautelosamente a estrada sob a neve. Depois, atrás dele, o primeiro tanque. O comandante reconheceu a silhueta imediatamente. PZK-PFW-3. Tanque médio, a base das unidades blindadas alemãs nos arredores de Moscou. Torre com canhão curto, chassi largo. Lagartas estreitas, feitas para as estradas europeias. O veículo avançava de forma estranha, sem confiança. Ele oscilava, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, como se o motorista não conseguisse manter o curso reto. Depois, ficou ainda mais lento. Então, parou. O comandante observava, esperava. Um tripulante saiu da torre. Pulou na neve. Deu a volta no veículo. Inclinou-se sobre a lagarta. Levantou-se. Fez um gesto com a mão, brusco, irritado. O tanque não se movia. Atrás dele, outro veículo. Também um PZ-KPFW-3. Também parou. Não por causa do primeiro, por conta própria. Dele também saíram homens. Também deram a volta no veículo. Também fizeram gestos. O comandante entendeu. Karchenko, baixo. Fique parado. Observe. Observando. Os tanques alemães estavam parados em um trecho aberto da estrada. Os motores de vários veículos não estavam funcionando. Isso era visível pelos canos de escape. Onde um diesel ou um motor a gasolina em ordem soltaria uma nuvem de vapor no frio, havia silêncio. O silêncio morto de uma máquina que não funciona. Maybach. Era esse o problema. Os tanques alemães dessa série usavam um motor a gasolina Maybach HL 120 TRM. Potente, confiável no clima europeu, bem dominado na produção. Mas um carburador tem giclês, cubas de flutuador, difusores. A 35 ou 40 negativos, o combustível mudava de viscosidade. Os giclês entupiam. A cuba do flutuador não mantinha o nível. O motor morria e não ligava de novo sem pré-aquecimento. Aquecer um motor ao ar livre a 45 negativos não é um procedimento rápido. O comandante observava os mecânicos alemães tentando dar partida nos motores. Ele viu. Eles acendiam fogo sob o cárter, queimavam trapos, aqueciam o óleo por baixo com chama aberta. Isso levava tempo, muito tempo. E mesmo assim, nem sempre ajudava. Se o óleo tivesse chegado a engrossar ao estado de piche, a chama aberta sob o cárter aquecia apenas a camada inferior. Um veículo deu um solavanco. Pegou. Morreu logo em seguida. Kovalyov ouvia aquilo através da blindagem. O som fraco e intermitente do motor alheio, tossindo, vacilante. O que está acontecendo? Perguntou ele baixo. Estão parados, respondeu o comandante. Tentando dar partida. Não conseguem. Pausa. Quantos veículos você vê? Contando. O comandante movia a mira lentamente ao longo da coluna. 4 tanques, 2 blindados de transporte. Mais veículos atrás. Não consigo ver. A floresta os esconde. Kovalyov não respondeu.
Ele segurava o projétil. A coluna estava paralisada. Essa é a palavra exata. Não é metáfora, não é exagero. Paralisada. Fisicamente. O frio fizera o que nenhuma arma conseguiria em tão pouco tempo. Parou uma coluna mecanizada na estrada, sem um único tiro. As lagartas estreitas dos tanques alemães afundavam na neve. A largura europeia da lagarta fora projetada para estradas sólidas ou solo moderado. Ali, a neve batia na cintura de um homem fora da estrada. E na própria estrada havia uma crosta dura sobre uma camada fofa. O veículo pesado rompia a crosta e atolava. Para sair, eram necessárias rotações máximas do motor. E o motor não ligava. Um círculo vicioso. Um beco sem saída da engenharia. Os engenheiros soviéticos pensaram nisso ainda nos anos 30. A lagarta larga do T-34, 550 mm, dava uma pressão específica sobre o solo, significativamente menor do que a das máquinas alemãs de peso comparável. Isso não é coincidência. É um cálculo para condições específicas. O inverno russo, a lama russa, a neve russa. Os engenheiros da fábrica de Kharkov projetaram o tanque para esta terra. Os engenheiros alemães projetaram suas máquinas para outra. O comandante desviou o olhar da mira. Olhou para Kovalyov. Na penumbra do compartimento de combate, o rosto do municiador era indistinguível, mas o comandante conhecia a expressão que estava lá agora. Concentrada, vazia, pronta, profissional. Kovalyov. Sim. Eles não vão a lugar nenhum. Entendido. Vamos esperar mais. Deixe que todos se aproximem. Era um cálculo, não crueldade. Se abrissem fogo contra os veículos de vanguarda agora, a cauda da coluna teria tempo de recuar para a floresta, dispersar-se e organizar um contra-ataque. Era preciso esperar até que toda a coluna estivesse no trecho aberto da estrada. Então, um cerco de fogo. O veículo da frente queima, o de trás queima. O meio não vai para lugar nenhum. Geometria simples, aritmética simples. Os alemães na estrada não sabiam que estavam sob vigilância. Estavam ocupados com seus veículos. Um oficial, o comandante o enquadrou na mira, caminhava ao longo da coluna, gesticulando. Provavelmente dando ordens. Mecânicos se enfiavam sob os blindados. Mais um tanque tentou dar a partida. De novo aquele som de tosse metálica. De novo o silêncio. A infantaria nos transportes blindados não desembarcava. Fazia sentido. A 45 graus negativos, sair do veículo sem necessidade extrema significava perder temperatura corporal instantaneamente. O equipamento de inverno alemão em novembro de 41 era, para ser franco, insuficiente. O alto comando da Wehrmacht não planejou uma campanha de inverno com tal intensidade. Os soldados lutavam de capote e bíbico. Usar capote a 45 abaixo de zero não é apenas sentir frio. É uma morte lenta. Eles permaneciam nos veículos, congelando. Os mecânicos do lado de fora congelavam ainda mais rápido. Mais um veículo na retaguarda da coluna arrastou-se para o trecho aberto. Parou. O tanque de trás não conseguia ultrapassar o da frente. A estrada era estreita, a neve profunda nas laterais, e entrar na floresta significava atolar definitivamente. A coluna se encurralou sozinha. Comandante, disse Karchenko por trás da Antipara. Mais um veículo se posicionou. Estou ouvindo. À esquerda da nossa posição. Na mira. Segure aí. Segurando. O motor diesel V2 roncava de forma estável. Óleo quente. Pressão normal. A máquina estava pronta. Kovalyov ajustou o projétil nas mãos para ganhar firmeza. Através das luvas, o metal parecia um pouco mais quente do que realmente estava. Eram os dedos se adaptando, deixando de sentir a diferença térmica. Ele sabia disso. Segurou com mais força. Na estrada, o oficial alemão parou junto ao tanque da frente. Levantou a cabeça. Olhou para a floresta. O comandante não se mexeu. O oficial olhou diretamente na direção da casa-mata.
30 segundos se passaram. Depois, ele se virou e voltou pela coluna. Não viu nada. Apenas neve e árvores. Mais um veículo avançou para o trecho aberto, parando ao lado dos outros. O comandante contava, lentamente, com precisão. 6 veículos no trecho aberto. Floresta atrás. Floresta na frente. Estrada bloqueada pelos próprios alemães. Não fazia sentido esperar mais. Kovalyov, disse o comandante. Voz firme, baixa. Pronto. Pronto. Karchenko. Na escuta. Ao meu comando. Avançar. 10 metros. Posição na orla da mata. Entendido. O comandante encostou o rosto na mira. O tanque da frente estava de lado. Flanco exposto. Distância. Cerca de 180 metros. Aquilo não era um tiro. Era um trabalho. Avançar. Karchenko pisou no acelerador. O diesel rugiu. Não gradualmente, nem de forma suave, mas de uma vez só, desde o primeiro segundo. 700 cavalos de potência, que ficaram 8 horas em marcha lenta, entregaram tração sem atraso. Essa era a diferença entre o diesel soviético e os motores a carburador alemães naquele breve momento. Um rugiu sob comando. Os outros jaziam mortos na estrada a 180 metros. As esteiras largas morderam a neve. Não afundaram. Agarraram o solo e puxaram. 26 toneladas de aço se moveram sem derrapar, sem solavancos. A casamata cuspiu a máquina. 10 metros. O comandante os contou pela sensação. Pare! Karchenko imobilizou o tanque. A orla, as árvores nas laterais, ainda ofereciam cobertura pelos flancos. À frente, o trecho aberto da estrada e a coluna, que só agora começava a reagir ao som. Tarde demais. O comandante enquadrou o flanco do Panzer KPFW-3 da frente. A distância encurtou. Agora, cerca de 150 metros. Com o lado do tanque exposto, a blindagem ali era metade da frontal. O projétil perfurante do canhão F-34, nessa distância, trabalhava sem margem para erro. Fogo! O canhão disparou. O som dentro da torre não foi um estrondo, mas um golpe. Seco, físico, atingindo o peito e os ouvidos simultaneamente. A culatra recuou, cuspindo o estojo. Kovalyov o pegou no automático. Sem pensar, apenas agarrou e jogou de lado. Suas mãos já buscavam o próximo projétil. Na estrada, o tanque da frente parou e começou a soltar fumaça. Não explodiu. Incendiou-se. O projétil perfurou o flanco e cumpriu seu papel lá dentro. Em poucos segundos, a fumaça negra escapava pelas escotilhas. Carregar! Pronto. O comandante já deslocava a mira para o próximo alvo. O veículo da retaguarda. Bloquear a saída. Essa é a primeira regra de um cerco de fogo. A cabeça queima, a cauda queima, e o meio não tem para onde ir. Fogo. Segundo tiro. O transporte blindado da retaguarda recebeu o projétil no compartimento do motor. Parou. Vapor escapou sob o capô, seguido pelas chamas. A coluna estava encurralada. Os alemães reagiam. Não eram recrutas. Eram tripulações veteranas que haviam atravessado a França e metade da Rússia. Nos veículos que ainda tinham motores funcionando, começou o movimento. Um tanque tentou manobrar. Saiu da estrada e atolou na neve até os cubos das rodas instantaneamente. A infantaria dos blindados começou a desembarcar. O comandante não deu atenção à infantaria. Soldados sem blindagem em campo aberto a 45 negativos não representam ameaça para um tanque. A ameaça eram os veículos operacionais. Kovalyov, o do meio. 3 horas. Na mira. Fogo. Terceiro tiro. O projétil atingiu a torre do PZK-PFW-3 central. Ricochete. A blindagem aguentou. O comandante registrou o fato sem emoção. Ricochete. Ângulo ruim. Carregar. O mesmo alvo. Pronto. Fogo. Quarto tiro. Agora, no flanco.
O tanque parou. Fumaça começou a sair pelo anel da torre. O trabalho prosseguia, metodicamente. Sem movimentos desnecessários. Mas foi aqui, no quarto disparo, que surgiu o problema que o comandante já conhecia e para o qual não havia solução fácil. Não havia rádio naquela tripulação. Era uma realidade da logística de novembro de 41. Os rádios equipavam primeiros veículos de comando. Os tanques de linha recebiam conforme a disponibilidade. Naquela tripulação, não houve disponibilidade. O atirador radista, o quarto membro da tripulação, permanecia em seu posto operando apenas a metralhadora frontal. A função de radista era inexistente naquele combate. Isso significava nenhuma comunicação com posições vizinhas, caso existissem. Nenhuma correção de observadores externos. Nenhum alerta sobre ameaças nos flancos. A tripulação enxergava apenas o que o comandante via pela mira. E a mira começava a falhar. A óptica do T-34 no frio extremo era um ponto vulnerável. Não por defeito de projeto, mas por uma lei da física. As lentes da mira tinham temperaturas diferentes por dentro e por fora. No frio, a umidade condensava nas superfícies geladas. 4 disparos. Cada um gerava gases, calor e variação de pressão. O vidro começava a embaçar por dentro. O comandante percebeu. A imagem na mira perdia nitidez nas bordas. O centro ainda resistia, mas já não estava tão claro quanto no início. Karchenko, disse ele. 3 metros para a direita. Devagar. Entendido. O tanque balançou e se deslocou. A nova posição oferecia um ângulo ligeiramente diferente. Menos neve lateral na esteira esquerda, solo mais firme sob os trilhos. O comandante colou o rosto na mira novamente. A imagem estava pior. A linha entre a nitidez e o embaçamento avançava em direção ao centro. Na estrada, reinava o caos. 3 veículos queimavam. Um estava atolado até o chassi na neve. A infantaria alemã se espalhou pelo acostamento. Deitaram na neve e abriram fogo com armas leves. As balas estalavam na blindagem. O comandante as ouvia como granizo em um telhado de zinco. Inútil. A blindagem segurava tudo. Um tanque alemão conseguiu dar a partida. O comandante o enquadrou na mira embaçada. O veículo girava, tentando posicionar sua blindagem frontal contra a ameaça. Uma decisão profissional. A blindagem frontal do PZKPFW-3 suportava o projétil F-34 naquela distância. Kovalyov, perfurante, aquele que está girando. Na mira. Fogo ao meu comando. Espere o flanco. Era um momento de paciência. Atirar agora significaria um projétil na blindagem frontal, um ricochete, e o veículo se esconderia atrás da carcaça do tanque em chamas. Era preciso esperar que ele terminasse a manobra e expusesse o flanco. O comandante aguardou. O veículo alemão girava lentamente. A neve oferecia resistência e o motor recém-aquecido não entregava potência total. A torre começou a girar na direção do tanque soviético. O comandante via o atirador alemão procurando por ele através da mira. Eles se caçavam simultaneamente. Fogo! Quinto tiro. O projétil atingiu o flanco do veículo alemão no momento em que ele completava cerca de 1/3 da manobra. O flanco não estava totalmente exposto, mas o ângulo já era suficiente. O veículo parou. A torre cessou o movimento. A mira embaçou de vez. O comandante via apenas silhuetas, manchas escuras sobre o fundo branco. Os detalhes sumiram. Ele conseguia distinguir os contornos dos veículos, estimar a distância aproximada e adivinhar onde era o flanco e onde era a frente. Mas a ótica já não permitia um tiro de precisão. Não era uma catástrofe. Era uma tarefa a ser resolvida. Karchenko, desligar motor. Parado. O comandante acionou a trava da escotilha. O frio invadiu a torre instantaneamente. Não de forma gradual, mas com um golpe violento. O comandante projetou-se para fora até os ombros. O vento atingiu seu rosto. Não apenas frio, mas cortante. Naquela temperatura, a pele exposta começava a perder a sensibilidade em poucos segundos. Ele não fechou a escotilha. Observou.
A estrada estava ali. 3 veículos queimando, iluminando o cenário. Com aquela luz, era possível enxergar. Infantaria alemã na neve pelos acostamentos. 2 tanques sobreviventes, um com o motor parado, outro imóvel. Mais um veículo na retaguarda tentando manobrar. O comandante avaliou a situação em 5 segundos. Kovalyov! Gritou para dentro. A retaguarda. O transporte blindado. À esquerda do que está queimando. Veja a direção. Fogo! 6º tiro. Quase às cegas, seguindo a orientação por voz do comandante. O projétil partiu. O comandante viu a explosão, um pouco à direita do alvo. Errou. 1,5 metros para a esquerda. Fogo! 7º tiro. Impacto direto. O comandante desceu de volta para a torre e bateu a escotilha. O rosto ardia. A pele sentira o golpe naqueles poucos segundos. Não era congelamento, ainda não. Mas o limite estava próximo. Kovalyov, disse ele. Vamos limpar a ótica. Como? Com as mãos. Kovalyov subiu. Não porque quisesse, mas porque era uma ordem, e não havia outra forma. Os blocos de visão, triplex, da torre, estavam cobertos de gelo por fora. Não era geada. Era gelo denso e fosco, acumulado por 8 horas de espera e reforçado pela condensação dos gases de disparo. Através de um vidro assim, só se distinguia luz e sombra. Nada mais. O comandante mantinha a escotilha levemente aberta, o suficiente para observar a estrada e dar ordens. Kovalyov trabalhava do lado de fora da torre, sem sair totalmente, segurando-se com uma mão no anel da escotilha e com a outra raspando o triplex. O frio o atingiu no ato. Teve que tirar as luvas. Com luvas, não se sente se chegou ao vidro. Não se remove o gelo da moldura. Não se confere se o ângulo de visão está limpo. Tocar o metal com as mãos nuas a 45 negativos é questão de segundos, não minutos. Em instantes, os dedos começam a grudar no aço. Se puxar a mão rápido demais, a pele fica. Kovalyov trabalhava rápido. Usava as unhas onde o gelo era fino e a lateral da mão onde estava mais grosso. O vidro começou a aparecer. Primeiro um canto, depois o outro. Na estrada, atiravam. A infantaria alemã abria fogo contra a silhueta do tanque, de forma desordenada, com armas leves. As balas tinissem na torre. Perto da mão de Kovalyov, ouviu-se o estalo metálico de um impacto. Ele não recuou, continuou raspando. Não era bravura, era cálculo. Uma bala de fuzil não perfura a torre. Enquanto ele trabalhasse ali, o comandante teria visão. Sem visão, o próximo tiro seria desperdiçado. Kovalyov, triplex da esquerda, ordenou o comandante lá de baixo. No processo, as mãos ardiam. Não de calor, mas de dor. Nessa temperatura, a dor precede a dormência se você se move ativamente. Isso é bom. Dor significa circulação. Dormência significa o fim. O triplex da esquerda foi mais difícil. A moldura congelou mais profundamente. O gelo penetrou nas frestas entre o vidro e o metal. Kovalyov pressionava com a lateral da mão. O gelo rachava, mas não saía por completo. Voltou a usar as unhas. Uma delas quebrou. Ele não parou. Limpo? Perguntou o comandante. Kovalyov encostou o rosto no triplex de lado, verificando o ângulo. Limpo. Para baixo. Kovalyov escorregou de volta para a torre. Karchenko imediatamente lhe entregou as luvas, em silêncio, com precisão. Kovalyov as calçou. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas pelo choque térmico. Passaria em 1 ou 2 minutos, assim que as luvas retivessem o calor. Sente os dedos? Perguntou o comandante, sem tirar os olhos da mira. Sim, todos eles. Bom, a mira funcionava novamente. Não perfeitamente. A própria óptica ainda mantinha um leve embaçado nas bordas, mas o centro estava nítido. Na distância de 150 metros, era o suficiente.
O comandante observava a estrada. A coluna terminava de queimar e resistia ao mesmo tempo. Era o esperado. Um inimigo bem treinado não se rende quando o veículo da frente é atingido. Ele se reagrupa, busca abrigo e organiza o fogo. Os tanquistas alemães faziam exatamente isso. Os que escaparam dos veículos atingidos se escondiam atrás das carcaças. Os que permaneciam nos blindados operacionais tentavam manobrar. Um PZ-KPF Vublio 3, aquele mesmo que dera a partida no auge do combate, conseguiu dar ré por uns 20 metros e parar atrás de um transporte em chamas. Abrigo parcial. Blindagem frontal exposta. Inteligente, mas insuficiente. Karchenko, disse o comandante. 5 para a esquerda, suave. Entendido. O T-34 balançou. As esteiras largas encontraram um novo ponto de apoio. 5 metros para a esquerda ofereceram outro ângulo de visão e de tiro. Agora, o tanque alemão atrás do abrigo era visto de forma diferente. Não a frente, mas o ângulo entre a frente e o flanco. Não era o ideal, mas não era a blindagem frontal plena. Kovalyov, perfurante. Aquele atrás do que está queimando. Veja a direção. Fogo. 8º tiro. O projétil atingiu o ângulo do chassi. O comandante viu o clarão do impacto. O tanque alemão não se incendiou. O ângulo era oblíquo e parte da energia do projétil se perdeu no ricochete. Mas o veículo parou de se mover. Algo lá dentro quebrou. Suspensão, motor ou tripulação. Não importava. O principal, ele estava fora de combate. Kovalyov trabalhava na culatra sem parar. Estojo para o lado. Projétil na culatra. Alavanca. Pronto. Sem palavras. Sem movimentos desnecessários. Suas mãos ainda tremiam pelo esforço no frio, mas a memória muscular era mais forte que o tremor. Em seguida, com o tecido do casaco de inverno, Kovalyov esbarrou na alavanca do mecanismo de giro da torre. Foi uma fração de segundo. O casaco prendeu na alavanca. Ele sentiu o tecido esticar, impedindo-o de completar o movimento em direção à munição. Deu um puxão. O casaco soltou. Mas esse solavanco custou tempo. 1,5 segundos extra, talvez 2. Um detalhe irrelevante em um combate comum, mas crítico em uma emboscada, onde cada segundo conta contra um inimigo que também não está parado. O comandante percebeu. Kovalyov. Na escuta. Entendi. Não vai se repetir. Não era uma bronca. Era uma constatação. No espaço exíguo do compartimento de combate, a roupa de inverno é uma ameaça constante. Gandolas acolchoadas, calças grossas, luvas espessas. Tudo isso cria volume. E volume dentro de um tanque significa ganchos, atrasos e o risco de ficar preso durante uma evacuação de emergência se o veículo se incendiar. Os tanquistas conheciam esse medo. Não o discutiam, mas cada um que já vira uma tripulação incapaz de abandonar um blindado em chamas carregava essa lembrança. Um pano de fundo silencioso que nunca desaparecia. O comandante abriu a escotilha novamente. O vento açoitou seu rosto. Ele a manteve aberta por mais tempo desta vez. Precisava avaliar todo o cenário que a mira mostrava apenas em fragmentos. A estrada fumegava em 3 pontos. A infantaria alemã estava deitada pelo acostamento, e parte dela começava a recuar para a floresta, de forma organizada, cobrindo uns aos outros. Sensato. Infantaria sem apoio blindado em campo aberto sob fogo de tanque é uma posição insustentável. 2 tanques alemães ainda estavam lá, um com o motor parado, em silêncio. O segundo, aquele que recebera o projétil no ângulo, também estava mudo. Um transporte blindado na retaguarda da coluna girava lentamente, tentando fugir de volta pela estrada. Kovalyov, o blindado na cauda, está batendo em retirada. Direção? Direto, o mais distante. Distância? 250 metros. Fogo! 9º tiro. O comandante dava a orientação por voz, com a escotilha aberta, observando o alvo. O projétil partiu. Impacto na parte traseira do blindado. O veículo parou.
Soldados começaram a saltar da carroceria. O comandante desceu e bateu a escotilha. O rosto ardia com mais intensidade que na primeira vez. Ele não tocou a pele. Sabia que não se deve esfregar em caso de suspeita de queimadura por frio. Apenas suportou. Comandante, disse o atirador radiista em voz baixa. Flanco esquerdo. Há movimento ali, na floresta. O comandante colou o rosto na mira. Girou a torre para a esquerda. Árvores, neve, sombras. Algo se movia ali. A infantaria alemã estava flanqueando-os. A pé, pela floresta, com neve até a cintura. Lentamente, mas avançavam. Infantaria não perfura blindagem, mas pode carregar granadas antitanque. Ou fogo, o método mais simples e terrível de imobilizar um tanque. Um balde de gasolina na grade da entrada de ar não exige armas especiais. Exige apenas chegar perto o suficiente. Karchenko, disse o comandante. Prepare a manobra. Vamos mudar de posição. Direção? Direita. Para a orla. Vamos controlar a estrada de lá. Entendido. O giro do diesel subiu. A máquina avançou. As esteiras largas removiam a neve e agarravam a terra congelada por baixo. Nova posição. Novo ângulo. O combate continuava. A explosão veio de baixo e pela direita. Não foi um impacto direto. Uma explosão próxima. O canhão de um dos tanques alemães sobreviventes finalmente encontrara a distância e o ângulo. O projétil caiu a 2 metros da esteira direita. Terra e neve atingiram o flanco. O veículo balançou violentamente. O motor diesel apagou. Não por perfuração, mas pelo impacto da onda de choque. Ela reverberou pelo chassi, pelas linhas de óleo e pelo sistema de alimentação. O motor sofreu uma queda brusca de pressão no sistema de combustível e parou. Simplesmente parou, como se tivessem desligado a chave. O silêncio dentro do blindado tornou-se diferente. Não era mais o silêncio tenso da emboscada, com o ruído de fundo da marcha lenta. Agora era um silêncio morto. Sem o diesel, o espaço interno perdeu algo fundamental. Era como se o coração da máquina tivesse parado. O motor parou, disse Karchenko. Voz firme, sem pânico. Estou vendo, respondeu o comandante. Houve uma pausa de 1 segundo. Não mais que isso. Dê a partida. Sistema pneumático. Entendido. Aquele era o momento para o qual os engenheiros soviéticos instalaram o sistema de partida pneumática no T-34. 2 cilindros de ar comprimido com pressão de 150 atmosferas. Eles ficavam no compartimento do motor como um último recurso, para quando o motor de arranque elétrico falhasse, ou quando não houvesse tempo a perder. E não havia tempo. Karchenko puxou a alavanca da partida pneumática. O ar comprimido atingiu os cilindros do motor, não de forma suave, mas bruscamente, com uma pressão que forçou o virabrequim a girar, independentemente da viscosidade do óleo, da temperatura ou do fato de o sistema ter acabado de sofrer o impacto de uma explosão. O diesel pegou na segunda tentativa. Primeiro uma tosse irregular e intermitente. Depois, um som mais estável. Finalmente, o rugido. Dos canos de escape saiu uma nuvem de fumaça preta, densa, espessa, visível na neve a centenas de metros. O óleo circulava. A pressão subia. Pressão? Perguntou o comandante. Karchenko observava o manômetro. Subindo. 3,5. Está crescendo. Espere chegar a 4. Esperando. Aqueles segundos eram preciosos. Um tanque imóvel, mesmo com o motor ligado, ainda é um alvo estático. Manobrar antes de atingir a pressão de óleo ideal significaria destruir o motor em minutos. Os rolamentos sem lubrificação queimariam rápido. E sem motor, o tanque é apenas uma caixa de aço. O tanque alemão na estrada disparou novamente. O projétil atingiu a blindagem frontal. O comandante sentiu o impacto em todo o corpo, curto, surdo, como um soco no peito através do aço. Os 45 mm de blindagem frontal, naquela distância, aguentaram. O projétil ricocheteou.
A blindagem resistiu. A tripulação também. 4, disse Karchenko. Pressão em 4. Avançar. Direita. Para as árvores. A máquina partiu. Com um solavanco, Karchenko acelerou bruscamente para abandonar a posição exposta o mais rápido possível. As esteiras largas afundaram na neve, encontraram solo firme e puxaram. O T-34 entrou na linha das árvores. O projétil alemão caiu exatamente onde o blindado estava um segundo antes. O comandante expirou. Não de alívio, apenas expirou, pois não respirava normalmente há vários segundos, até o diesel pegar. Era fisiologia, não emoção. Kovalyov, disse ele. Como você está? No posto. Projéteis? 8 perfurantes, 3 explosivos. Bom, 11 projéteis. Era o suficiente para concluir o que começaram. Karchenko mantinha a máquina em movimento, devagar, ao longo da linha das árvores, sem retornar ao descampado. Era uma manobra que os atiradores alemães não esperavam. O T-34 não estava fugindo, estava se deslocando em busca de um novo ângulo. As árvores ofereciam cobertura parcial. Não permitiam disparar através dos troncos, mas também impediam que o tanque ficasse totalmente visível. O comandante trabalhava com a mira. A óptica começava a embaçar novamente. O ciclo térmico dos disparos e do movimento gerava condensação. Ele observava a estrada pelas frestas entre as árvores. Os veículos em chamas proviam uma luz irregular e oscilante. Naquele fundo, as silhuetas dos blindados alemães sobreviventes eram visíveis. Um tanque estava parado, aquele que disparava. Ele girara à frente para a floresta, para o ponto onde o T-34 estivera antes. O atirador buscava o alvo, mas não o via. A fumaça dos veículos queimando criava interferência, e o deslocamento do T-34 o tirara da linha de mira. Karchenko, pare, aqui! Parado, posição, um vão entre 2 pinheiros, distância até o tanque alemão, cerca de 200 metros, ângulo, quase o flanco direito. Não era o ideal, mas era funcional. Kovalyov, perfurante, aquele que está atirando, no flanco. Pronto. Fogo. 10º tiro. O projétil passou entre as árvores e atingiu o flanco do tanque alemão. Desta vez, em cheio. O veículo deu um solavanco. De sob a torre, começou a subir fumaça. Não vapor, mas fumaça real. Motor ou munição? O tanque silenciou. Kovalyov, situação. As mãos estão aguentando. Restam 7 projéteis. 7 projéteis e um tanque alemão que ainda estava operacional, aquele que atolara na neve até os cubos das rodas. Ele não podia manobrar, mas seu canhão funcionava. O comandante via a torre girar lentamente, tateando o ângulo. Um veículo imobilizado com um canhão operante não está indefeso. Ele pode controlar um setor e aguardar o momento certo. Se o T-34 entrasse em sua linha direta de mira, ele dispararia. O motor diesel V2 roncava estável. Pressão do óleo em 4. Temperatura normal. A máquina sobrevivera a uma explosão próxima, a uma parada momentânea e a 2 impactos diretos na blindagem. Ela funcionava. Foi exatamente para isso que ela fora projetada. Em 1939, os engenheiros soviéticos dotaram o T-34 de uma reserva que parecia excessiva em tempos de paz. Um motor diesel em vez de um motor a gasolina inflamável, esteiras largas para o solo russo e partida pneumática para o inverno russo. Cada uma dessas decisões era a resposta a uma pergunta específica. E naquele combate, naquela floresta, a 45 graus negativos, cada resposta se provou correta. Karchenko, disse o comandante. Esquerda, devagar, ao longo das árvores. Entendido. O blindado moveu-se para a esquerda, com cautela, sem solavancos. O tanque alemão, em meio à neve, girava a torre logo atrás. O comandante observava o movimento pela mira. A torre movia-se lentamente. O frio oferecia resistência ao anel, e o mecanismo de giro trabalhava sob pesada carga. O T-34 era mais rápido. Pare.
Fogo! Na lateral. Agora. 11º disparo. O projétil atingiu a lateral do tanque imobilizado. Perfurou. O blindado parou definitivamente. A torre interrompeu o movimento no meio do giro, travou e não se moveu mais. A estrada mergulhou no silêncio. 5 veículos queimavam. 2 estavam estáticos, mortos, sem chamas, mas sem sinais de vida. O transporte de tropas na retaguarda também. A infantaria alemã fugira para a floresta, os que conseguiram. Vários homens jaziam na neve ao longo do acostamento. Não se mexiam. O comandante olhou pela mira por mais 30 segundos. 40. 1 minuto. Nada se movia. Karchenko, disse ele finalmente. Pare o carro. Parado. O motor diesel passou para a marcha lenta. A pressão do óleo mantinha-se estável. Do lado de fora, os veículos ainda queimavam. Sua luz projetava manchas laranjas irregulares sobre a neve. Kovalyov soltou as mãos da culatra. Pela primeira vez em todo o combate, simplesmente as soltou. As mãos tremiam, não de medo, mas de exaustão pelo esforço. Ele levantou a mão direita e a observou na penumbra do compartimento de combate. Os dedos se moviam, todos eles. O comandante esperou mais 2 minutos. Não por cautela, por profissionalismo. O combate só é considerado encerrado quando você se certifica de que ele terminou. Não quando os tiros cessam. Não quando o último veículo para. Mas quando você checa cada setor e recebe o silêncio como resposta. Ele conduzia a mira lentamente pela estrada, da esquerda para a direita, depois de volta. Veículos em chamas, silhuetas imóveis, a neve iluminada em laranja, nenhum movimento. Karchenko, marcha lenta. Vamos para a estrada. Entendido. O T-34 saiu de trás das árvores. As lagartas largas encontraram a crosta firme da estrada sob a neve e avançaram com confiança, sem afundar, sem desviar. O blindado movia-se ao longo do que, minutos atrás, fora uma coluna alemã. O comandante olhava pela mira. Não atirava, apenas observava. O primeiro veículo, um PZK PFW-3, queimava na frente da coluna. O fogo saía por todas as escotilhas. A torre fora deslocada do anel pela explosão. O paiol de munição ardera por dentro. Da tripulação, nada. Não porque tivessem conseguido sair. Simplesmente nada. O comandante não parou. Passou direto. O segundo veículo, um blindado de transporte, estava atravessado na estrada. Sua lateral fora estripada. Da carroceria pendiam várias figuras em capotes cinzas. O comandante as via pela mira. Ele moveu a mira adiante. Não era crueldade, era o trabalho. O homem que parasse em cada detalhe no combate deixava de cumprir sua função e começava a refletir sobre ela. Isso matava. Não imediatamente, mas matava. O comandante fazia o seu trabalho. Karchenko, velocidade média, flanco direito, contornar. Para onde exatamente? Aquele blindado ali, na neve, verificar. O tanque alemão, atolado em um banco de neve desde o início do combate, estava à direita da estrada. Suas lagartas haviam se enterrado até as rodas de apoio. O motor não funcionava. Os canos de escape estavam mudos. A torre estava virada em ângulo. O atirador tentara disparar até o último momento. O T-34 aproximou-se a 30 metros. Parou. O comandante abriu a escotilha. O frio atingiu seu rosto, já familiar, como um tapa esperado. Ele examinou o veículo. Escotilhas fechadas. Não saía fumaça nem vapor da carcaça. A blindagem fora perfurada na lateral esquerda. O orifício de entrada era visível com clareza. A tripulação não saiu, o que significava que não saiu. O comandante fechou a escotilha. Karchenko, de volta para a estrada. Isso era dominação tática em seu sentido mais exato. Não uma marcha triunfal. Não uma demonstração de força. Uma verificação metódica do resultado do trabalho. Cada veículo, uma pergunta fechada ou aberta. As abertas são perigosas. As fechadas, não. A essa altura,
Todas as perguntas estavam fechadas. O T-34 percorreu a coluna da frente até a retaguarda. 500 metros. Lentamente. O comandante contava. 7 unidades de técnica. 5 queimaram ou estavam queimando. 2 estavam paradas com a blindagem perfurada, sem sinais de vida lá dentro. Os blindados de transporte não entravam na conta. Técnica leve morria rápido. A infantaria alemã fugira para a floresta. Quantos estavam lá? O comandante não sabia. Isso não o preocupava. Infantaria na floresta a 45 graus negativos, sem veículos, sem calor, sem possibilidade de acender fogo. Isso já não era uma tarefa militar. Era uma tarefa para o frio. O frio a resolveria por si só. Pare o carro. Karchenko parou. O motor diesel roncava em marcha lenta. Pressão do óleo em 4. Combustível, metade dos tanques. Suficiente. O comandante abriu a escotilha e subiu na blindagem. Pela primeira vez em 9 horas, ele estava fora do veículo. A blindagem sob seus pés estava gélida mesmo através das botas de feltro. O metal, aquecido pelo funcionamento do motor por baixo, continuava frio por cima. A torre, a tampa da escotilha, os corrimãos, tudo igualmente congelado. Ele ficou de pé e olhou para a estrada. 5 veículos queimavam. A fumaça subia verticalmente no ar gélido e sem vento. A luz laranja caía sobre a neve. O silêncio era total. Apenas o estalo do metal retorcido pelo calor e estouros raros quando o fogo alcançava as munições nos veículos inimigos. Lá fora, 45 graus negativos. O comandante estava sobre a blindagem, olhava para a estrada e sentia um fato. Eles sobreviveram. Não por sorte, porque o motor diesel pegou pelo sistema pneumático, porque as lagartas largas encontraram solo onde as estreitas se enterraram, porque a blindagem de 45 milímetros aguentou o que deveria aguentar, porque o municiador trabalhou com as mãos dormentes e não deixou cair nenhum projétil. Isso não é sorte, é a soma de decisões, de engenharia, táticas, físicas. Comandante, disse Kovalyov lá de baixo, da escotilha. Lá no veículo da retaguarda, movimento. O comandante virou-se. Perto do blindado de transporte na cauda da coluna, aquele que tentara fugir e receber um projétil na traseira, um homem se afastava da estrada em direção à floresta. Lentamente, com incerteza. Capote, cap, sozinho. O comandante observava. O homem ia para a floresta. Movia-se com dificuldade, ou ferido ou já tão congelado que perdera a coordenação. Faltavam uns 60 metros para a mata. O comandante desceu da blindagem, sentou-se em seu lugar, fechou a escotilha. Karchenko, mantenha a posição. Entendido. Ele encostou o rosto na mira. Olhou para o homem de capote. Depois moveu a mira para a estrada. Depois abaixou. Kovalyov, estado do blindado. Canhão operacional, 6 projéteis, estojos removidos. Karchenko, suspensão? Lagarta direita, precisa verificar. Depois da explosão, não sinto atenção. Entendido. Essa era a próxima tarefa. Enquanto os veículos alemães queimam e o frio cuida de quem fugiu para a floresta, a tripulação tem tempo para verificar a suspensão. Uma lagarta frouxa em uma manobra brusca pode soltar. Uma lagarta solta significa um tanque imobilizado. Um tanque imobilizado nesta situação não é uma sentença de morte, mas um fato muito grave. Vamos sair para verificar, disse o comandante. Ambos? Eu e Karchenko. Kovalyov fica. Mantenha o canhão pronto. Entendido. O comandante e Karchenko saíram pelas escotilhas. Do lado de fora, o frio os recebeu sem aviso. Karchenko agachou-se junto à lagarta direita. O comandante ficou ao lado, olhando para a floresta, dando cobertura. Karchenko trabalhava com as mãos, rápido. Ele encontrou o elo frouxo no 3º minuto. A tensão da roda tensora precisava ser ajustada, com uma chave especial que ficava no kit de ferramentas na traseira.
Karchenko voltou à traseira, abriu a caixa de ferramentas, pegou a chave. As mãos no frio trabalhavam pior do que lá dentro. A chave escorregou uma vez. Karchenko a pegou antes que caísse na neve. Ajustou a roda tensora. Verificou a tensão com a palma da mão. Mais uma vez. Aguenta, disse ele. Certo, para dentro. Eles voltaram para o blindado. Ficaram 8 minutos do lado de fora. Foi o suficiente para que os dedos de ambos perdessem a sensibilidade novamente. O comandante abria e fechava as mãos dentro das luvas, sem tirá-las. O sangue voltava lentamente. A estrada queimava. O frio trabalhava na floresta. O blindado estava operacional. O comandante pegou a prancheta com o mapa, rígida pelo frio, com os cantos quebradiços. Encontrou o ponto no mapa. Marcou. Eles cumpriram a ordem. A coluna não passou. A estrada está fechada. Restava esperar amanhã. Os veículos terminavam de queimar. O comandante deu à tripulação 10 minutos. Não de descanso, de pausa. A diferença é fundamental. Descanso é quando se pode relaxar. Pausa é quando se precisa recuperar o estado de prontidão antes da próxima tarefa. A próxima tarefa já estava clara. Sobreviver à noite e manter o blindado pronto para o combate até o amanhecer. Isso provou ser tão difícil quanto o combate. Vamos sair, disse o comandante. Todos os 4. Inspeção completa do blindado. Trabalhamos por turnos. 2 fora, 2 se aquecendo dentro. Trocamos a cada 5 minutos. Ninguém contestou. Ninguém perguntou o porquê. Todos entendiam. Kovalyov saiu primeiro, pela escotilha da torre, por ser a posição mais próxima. Saltou na neve. A neve o recebeu até o joelho, ao lado da estrada, onde não havia crosta firme. Ele subiu na estrada e parou junto à lateral do blindado. O frio o atingiu imediatamente. Não foi gradual, foi um choque. A diferença entre os 18 graus negativos internos e os 45 externos não era progressiva. Era uma fronteira física que o corpo cruzava instantaneamente. O atirador radioperador saiu logo atrás. Eles se separaram pelas laterais. Inspeção das lagartas, primeiro. Karchenko já verificara à direita, mas após os disparos e a manobra, era preciso checar de novo. Kovalyov agachou-se junto à lagarta esquerda. Passou a mão enluvada ao longo dos elos. Procurava rachaduras nos pinos. Verificava as contrapilhas. Os pinos dos elos, sob fortes impactos, podiam sofrer microfissuras. Por si só não críticas, mas em uma próxima manobra brusca, tal elo poderia partir. A lagarta esquerda aguentava. Kovalyov percorreu toda a extensão. 23 elos na lateral esquerda, cada um verificado ao toque. "Esquerda limpa!" gritou ele. "Direita aguenta!" respondeu Karchenko de dentro. "Eu já olhei." "Certo." 5 minutos lá fora passaram rápido. O comandante chamou Kovalyov e o atirador radioperador para dentro. Ele mesmo saiu com Karchenko. A inspeção da suspensão por baixo é um trabalho feito deitado na neve, sob o chassi. Karchenko deitou-se primeiro. O comandante iluminava com a lanterna. O fundo estava em ordem. Uma explosão próxima deixara um amassado na chapa traseira, mas sem perfuração. Os elos das rodas de apoio, sem danos. As barras de torção não dava para ver, mas a suspensão rodava nivelada, então estavam inteiras. Karchenko saiu debaixo do blindado. A neve grudou em sua jaqueta acolchoada pelas costas. Ele levantou-se, sacudiu-se. "O fundo aguenta." "Entendido, para dentro." Eles voltaram. Kovalyov e o atirador radioperador saíram novamente, agora para verificar os cilindros de partida pneumática. Após o uso do sistema, a pressão nos cilindros caíra. Era preciso saber exatamente quanto restava, porque da próxima vez o motor diesel poderia apagar de novo. O atirador radioperador abriu a portinhola de acesso aos cilindros na traseira. Olhou para o manômetro. Gritou em direção à escotilha do comandante. "Um cilindro, 1/3 da pressão. O segundo, metade." "Dá para 2 partidas", disse o comandante da torre. "Feche, 2 partidas." Não era muito,
Mas para uma noite, era o suficiente se o motor não apagasse de novo. E para que o motor não apagasse, ele não podia ser desligado. Novamente a mesma lei. O motor trabalha a noite toda. O consumo de combustível em marcha lenta, aproximadamente 20 litros por hora. Durante a noite, 8 horas, 160 litros. Nos tanques restava cerca de metade da capacidade. Isso bastava com folga. O comandante fez o cálculo automaticamente, enquanto Kovalyov e o atirador radiooperador voltavam para dentro. Não era aritmética. Era um reflexo de sobrevivência. Combustível, pressão, temperatura, munição. Esses 4 números o comandante mantinha na cabeça constantemente, atualizando-os a cada meia hora. "Todos dentro", disse ele. "Ouçam a ordem. Pernoite aqui. Não desliguem o motor. Turnos de observação. 2 por 2. Primeiro turno. Eu e Karchenko. Kovalyov. Atirador. Durmam." "Dormir em quê?" perguntou Kovalyov sem ironia. Apenas uma pergunta. "No paiol, como de costume." Como de costume, significava encolhido junto ao depósito de munição, com o que houvesse sob a cabeça, coberto por uma jaqueta acolchoada sobre a outra. Nada confortável. Mas algumas horas de posição horizontal imóvel davam ao corpo mais recuperação do que sentar na posição de combate, mesmo que não fosse um sono pleno. Kovalyov acomodou-se junto à culatra, encolheu as pernas, fechou os olhos. Em 3 minutos, ele dormia. Não profundamente, um sono superficial, no limite entre o sono e a vigília. O corpo sabia fazer isso, desligar-se parcialmente, mantendo a capacidade de reagir a um som brusco ou a um comando. Isso vinha sozinho, após algumas semanas de frente de batalha. O atirador radiooperador adormeceu mais rápido. O comandante sentava-se na torre e olhava pela mira. A estrada à sua frente era iluminada pelos veículos que terminavam de queimar. O fogo já baixava. Não havia mais o que consumir. Metal queima mal. Em 1 hora ou 1h30, tudo se apagaria, e a estrada mergulharia na escuridão total. Karchenko mantinha a marcha lenta, silenciosa, constante. "Karchenko", disse o comandante em voz baixa. Na escuta. "Como estão as mãos?" "A direita está pior. Deu uma fisgada lá embaixo do blindado. Mas se movem. Esfregue-as periodicamente." "Estou fazendo." Ficaram em silêncio. "Comandante", disse Karchenko após alguns minutos. "Sim. Nós pegamos todos eles lá." "Quantos veículos eram?" 7. 7. Pausa. "Isso é bom?" O comandante não respondeu de imediato. Pensou. "É uma ordem cumprida", disse ele finalmente. Karchenko não perguntou mais nada. Às 2 da manhã, o comandante acordou Kovalyov. Kovalyov sentou-se, sacudiu a cabeça. Passou as mãos pelo rosto, lentamente, verificando a pele. Tudo em ordem. "Seu turno. Observação pela mira. Se houver movimento, acorde-me." "Entendido." O comandante desceu para o lugar de Kovalyov, junto à culatra. Fechou os olhos. Antes de mergulhar no sono superficial, ele se lembrou de uma coisa: as baterias. "Kovalyov", disse ele sem abrir os olhos. "Sim. As baterias." Pausa. "Entendido", disse Kovalyov. Esse era um ritual à parte do pernoite de inverno, que todo tanquista que sobreviveu ao primeiro inverno conhecia. As baterias do T-34 perdiam capacidade criticamente rápido sob frio intenso. A 45 graus negativos, uma bateria de chumbo ácido que passasse a noite em um compartimento não aquecido podia perder até 80% da carga. O motor de arranque, com tal bateria, não giraria ao vira-brequim. A solução era bárbara e a única que funcionava. As baterias eram retiradas do blindado e colocadas junto com a tripulação dentro do compartimento de combate, próximo aos corpos. O calor do corpo humano, 36,5, aquecia as baterias a noite toda. Pela manhã, as baterias eram recolocadas. Elas mantinham a carga.
Isso não era metáfora nem poesia. Era física e sobrevivência. Kovalyov foi até o compartimento das baterias. Pesadas, desajeitadas, cobertas de condensação, ele as retirou uma a uma e as acomodou ao seu lado. Deitou-se. Pressionou-as contra si através da jaqueta acolchoada. Metal frio através do tecido. Desagradável. Kovalyov não se mexeu. Lá fora, o último veículo alemão terminava de queimar. O motor diesel roncava. O frio trabalhava na floresta. O comandante dormia. O amanhecer veio sem anúncio. Simplesmente a escuridão tornou-se um pouco menos densa. Depois cinza. Depois branca, uniforme, plana, sem sombras. A manhã de inverno nos arredores de Moscou não oferecia cores. Oferecia apenas luz, o suficiente para enxergar. O comandante abriu os olhos antes que Kovalyov pudesse acordá-lo. 4 horas de sono superficial junto à culatra. Era o máximo que a situação permitia. O corpo não descansou. Apenas parou de gastar recursos mais rápido do que os acumulava. Ele sentou-se. Apurou os ouvidos. O motor diesel roncava. Estável. Pressão do óleo. 4. A marcha lenta manteve-se a noite toda sem uma única falha. Relatório, disse ele a Kovalyov. Silêncio. Não houve movimento. Os fogos se apagaram há umas 3 horas. Bom, acorde todos. A tripulação levantou-se sem conversas. Karchenko espreguiçou-se, o quanto o espaço do mecânico condutor permitia, ou seja, quase nada. O atirador radiooperador sentou-se, piscou algumas vezes, passou a palma da mão pelo rosto. Kovalyov, antes de tudo, pegou as baterias. Colocou-as de volta no compartimento, conectou os terminais, verificou o contato. Baterias quentes, disse ele. Estão segurando. Certo. O comandante puxou a alavanca da escotilha. Abriu. O frio entrou na torre, já habitual, como um relatório matinal. Ele pôs o corpo para fora. A luz do amanhecer repousava sobre a estrada, plana e implacável. 7 veículos alemães, 5 queimados. Deles restavam as carcaças, pretas, retorcidas, cobertas de geada por cima da fuligem. O frio trabalhara a noite toda, e agora o metal queimado estava coberto por uma fina camada branca, como se o inverno tentasse limpar a sujeira. Não limpou. Os contornos dos veículos eram lidos com clareza. Ali a torre, ali o chassi, ali o que for uma lagarta. Os 2 tanques que ficaram sem fogo, eles mudaram durante a noite. O frio penetrara lá dentro pelos furos na blindagem. O que estava lá dentro tornou-se parte do inverno. O comandante olhava para eles sem pensamentos supérfluos, perguntas fechadas. Ao longo do acostamento, várias figuras em capotes cinzas, imóveis, não se mexiam desde a noite anterior. O frio resolvera essa questão durante a noite. O comandante já dissera isso a si mesmo à noite, e estava certo. Ele voltou para a torre, fechou a escotilha. A situação lá fora está clara, disse ele. Coluna totalmente destruída. Não há sobreviventes na estrada. Na floresta, não sabemos. Recuamos para os nossos assim que recebermos confirmação do quartel-general. Por enquanto, aguardamos. O rádio está mudo, disse o atirador radiooperador. Eu sei. Tenta cada meia hora. O rádio estava mudo não porque estivesse quebrado. Estava mudo porque o quartel-general trabalhava em outras frequências durante a noite e porque os estalos das descargas atmosféricas sob frio intenso causavam interferências pelas quais a onda curta passava mal. Era um fato conhecido das comunicações de inverno. Esperar. Enquanto esperavam, trabalhavam. O comandante saiu primeiro, ficou sobre a blindagem, saltou na estrada. A neve sob os pés estava compactada. Aqui, onde as lagartas passaram, ela aguentava firme. O comandante deu a volta completa no blindado. Olhava para cada elemento sem pressa. 2 amassados na chapa frontal, marcas de impactos diretos que a blindagem aguentou. O metal não fora perfurado, mas os amassados eram profundos, 5 ou 6 centímetros. Tateou as bordas, sem rachaduras. A blindagem funcionou como deveria. Lateral direita.
Marca de uma explosão próxima. Uma pequena moça na chapa de blindagem. Alguns arranhões de estilhaços. Não crítico. Suspensão. Lagartas íntegras, rodas de apoio sem danos visíveis. Karchenko tinha razão. A lagarta direita, após o ajuste, aguentava. O comandante voltou para a torre. Examinou o canhão. A boca do cano, limpa. O tubo sem estufamento. 11 disparos no combate. O canhão aguentou sem uma única falha. Ele bateu no cano. Apenas bateu. A mão enluvada. Metal frio. Não era sentimentalismo. Era uma verificação. Pelo som. Pela vibração. Tudo em ordem. Karchenko, gritou ele. Saia. Vamos fazer uma fogueira sob o fundo. Essa era a próxima necessidade. O motor trabalhara a noite toda. O óleo permanecia quente no sistema. Mas a transmissão e as reduções laterais esfriaram durante a noite até a temperatura ambiente. Antes da marcha, precisavam ser aquecidas. Caso contrário, na primeira manobra brusca ou carga, a lubrificação fria na caixa de câmbio não daria conta. As engrenagens rodariam a seco e, após alguns quilômetros, a transmissão pifaria. O aquecimento era feito de forma simples. Estopa embebida em óleo da reserva. Acendiam sob o fundo. Não sob os tanques de combustível, não sob o paiol, estritamente sob o compartimento da transmissão. Deixavam queimar de forma controlada. Vigiavam. Karchenko saiu. Pegou estopa da caixa de ferramentas. Regou com a lata de óleo. Deitou-se na neve. Rastejou para baixo da traseira do blindado. O comandante ficou ao lado, observando. O fogo pegou de imediato. O óleo queimava bem. Uma chama amarela e fuliginosa lambia o fundo por baixo. Karchenko o controlava. Não deixava arder demais. Ajustava a estopa para o lado se o fogo se afastasse do lugar necessário. 20 minutos. Era o necessário para que o metal do fundo sobre a transmissão aquecesse até a temperatura de trabalho. O comandante estava de pé e olhava para a estrada. 70 quilômetros até Moscou. Essa distância não mudou. Eles não avançaram em direção à capital. Estavam parados aqui, nesta floresta, nesta estrada. Mas os 7 veículos alemães que iam para Moscou, eles não chegaram. Esse era o resultado. Não um rompimento, não uma ofensiva, um corredor fechado por uma noite. A guerra era feita de noites assim. Karchenko saiu debaixo do blindado. A neve na jaqueta acolchoada derreteu com o calor da fogueira. As costas estavam molhadas. Aqueceu, disse ele. Certo. Para dentro. O rádio ganhou vida às 8 da manhã. Através dos estalos, os prefixos do quartel-general. O atirador radiooperador pegou a frequência. Respondeu. Passou as coordenadas. Relatou o resultado. Pausa do outro lado. Depois, uma resposta curta. O que dizem? Perguntou o comandante. Recebido, disse o atirador radiooperador. Aguardem a substituição. Desloquem-se ao sinal. Horário? Não disseram. Esperar. Novamente esperar. Mas agora era uma espera diferente. Não antes do combate, mas depois. O corpo conhecia a diferença. Kovalyov sentava-se junto à culatra e olhava para as próprias mãos. Sem luvas. Apenas olhava. Os dedos, todos os 10, moviam-se normalmente. A pele em 2 dedos da mão direita, onde ele raspara o gelo do visor sem luvas, tinha um tom estranho. Nem branco, nem preto. Um azul avermelhado. Era o primeiro sinal de congelamento superficial. O comandante percebeu. Kovalyov, mostre a mão. Kovalyov estendeu-a. O comandante examinou os 2 dedos. Pressionou. Kovalyov fez uma careta, o que significava que havia sensibilidade. Significava que era superficial, não profundo. Esfregue com um pano seco, lentamente, não use neve. Eu sei. Então faça. Esse era o saldo de 9 horas de trabalho a 45 graus negativos. 2 dedos com congelamento superficial. Era um bom saldo. Poderia ter sido pior. Muito pior.
Eles sobreviveram porque o motor diesel manteve o calor, porque as jaquetas acolchoadas protegeram o corpo, porque as botas de feltro mantiveram os pés, porque os capacetes protegeram as cabeças, porque as lagartas largas encontraram solo onde as alemãs se enterraram. Porque o sistema pneumático girou o virabrequim quando os segundos eram decisivos. Porque o cálculo foi exato. O T-34 estava parado na estrada entre o que restara da coluna alemã. O motor diesel roncava, estável, sem falhas. 4 homens lá dentro silenciavam. Cada um pensava no seu, e ninguém falava sobre isso em voz alta. Às 10 da manhã veio o sinal. Vamos nos deslocar, disse o comandante. Karchenko acelerou. As lagartas largas morderam a neve e encontraram o firme. O blindado avançou, passando pelas carcaças, passando pelo que restara dos 7 veículos e daqueles que estavam neles, passando pelas marcas na neve no acostamento, passando pelo silêncio que esse combate deixara para trás. O T-34 partia para o leste, para os seus, para a próxima ordem. A estrada ficou para trás. A floresta se fechou. A bruma branca recebeu o blindado e o ocultou. A guerra continuava. Para o seu fim restavam ainda 3 anos, 540 dias, e tantas noites como aquela que ninguém contava. Mas aquela noite, eles atravessaram.